Olá, já pararam para pensar que toda vez que a gente fala ou entende uma frase, está acontecendo uma espécie de milagre? Parece a coisa mais fácil do mundo, né? Mas, por trás dessa simplicidade toda, se esconde um dos maiores mistérios da ciência cognitiva. Pois é, a pergunta é essa: como pode, com um número limitado de palavras no nosso vocabulário, a gente conseguir criar e entender um número infinito de frases? É o que os linguistas chamam de produtividade da linguagem. É essa nossa capacidade de entender frases que nunca ouvimos antes. Como é que o cérebro faz essa mágica? Para tentar resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa de uma chave. E a boa notícia é que os linguistas descobriram um princípio, uma regra de ouro, que parece governar como o significado é montado. E é uma ideia super elegante que serve de base para quase toda a semântica moderna. E essa chave é o princípio da composicionalidade. O que ele diz é que o significado de uma frase não é só um monte de palavras jogadas juntas, sabe? É mais como uma receita. O significado vem das palavras, que são os ingredientes, e do jeito que a gramática combina essas palavras, que é o modo de preparo. E olha, essa citação resume a coisa toda perfeitamente. São duas peças nesse jogo: as palavras em si e a estrutura que junta elas. É da interação dessas duas coisas que o significado nasce. Mas como é que essa interação funciona de um jeito tão certinho, tão previsível? Vamos lá. Sintaxe guia a semântica, a estrutura formal por trás do significado. Então, como é que na prática a estrutura guia o significado? Para entender isso, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda da linguagem, a forma e o conteúdo. De um lado, a gente tem a sintaxe, que é tipo o esqueleto da língua. São as regras que fazem gatos perseguem ratos ser totalmente diferente de ratos perseguem gatos, mesmo usando as mesmas palavras. E do outro lado tem a semântica, que é o significado, a imagem que essas frases criam na nossa cabeça. A grande sacada é que existe um tipo de mapa formal que leva a gente da estrutura, da sintaxe, até esse espaço do significado. E para a gente conseguir enxergar esse mapa funcionando, é legal olhar para um sistema mais simples que a nossa linguagem. As linguagens de programação concatenativas são um exemplo perfeito. Nelas, essa conexão entre estrutura e significado não é só uma ideia, não. É uma regra matemática, preto no branco. Nessas linguagens, a regra é clara. Juntar dois pedaços de código é exatamente a mesma coisa que combinar as funções deles. Ou seja, a estrutura do código espelha perfeitamente o que ele faz. E essa correspondência é tão perfeita que os matemáticos dizem que a sintaxe e a semântica formam a mesmíssima estrutura algébrica. Imagina só, é como se fosse uma dança perfeitamente coreografada entre a forma e o conteúdo. Ok, isso funciona super bem para um sistema de programação, que é todo organizadinho. Mas a linguagem humana, vamos combinar, é bem mais bagunçada, bem mais complexa. A gente precisa de uma ferramenta matemática mais potente para conseguir mapear a riqueza da nossa gramática para o universo gigante do significado. E essa ferramenta existe, é a teoria das categorias. Mas calma, não pense nela como uma matemática de números, e sim como uma matemática de estruturas e relações. É como ter um mapa de uma cidade e um diagrama do sistema de metrô. São dois desenhos diferentes, claro, mas a teoria das categorias nos dá o jeito de provar que a estrutura de um corresponde certinho à estrutura do outro. É a ferramenta ideal para mostrar como a estrutura da nossa gramática se encaixa na estrutura do significado. Então, a ideia central é essa aqui. A linguagem pode ser vista por duas lentes, né? A da gramática e a do significado. O que a teoria das categorias faz é nos dar a prova matemática de que existe um mapa que preserva a estrutura quando a gente vai de uma para outra. E o que isso quer dizer? Que o jeito que a gente monta uma frase gramaticalmente correta corresponde diretamente a um jeito válido de combinar ideias na nossa mente. E aí, a gente chega no ponto crucial. Em outras palavras, a sintaxe guia a semântica. As regras da gramática não são aleatórias, de jeito nenhum. Elas são o guia, o manual de instruções para a gente construir o significado. O jeito que uma frase é montada nos diz exatamente como combinar o significado das palavras para chegar na ideia final. Ok, vamos levar isso um passo adiante. Se a gente consegue modelar a linguagem desse jeito, o que isso pode nos dizer sobre a máquina que roda tudo isso? A nossa mente. Essa é a pergunta de $1 milhão da ciência cognitiva. Se a linguagem tem essa estrutura que parece computacional, isso deve dizer algo fundamental sobre o processador dela, que é a nossa mente. Que tipo de computador a gente tem na cabeça? Um que funciona com lógica e símbolos ou alguma coisa totalmente diferente?
Historicamente, o debate ficou dividido em dois grandes times. De um lado, a visão simbólica, que imagina a mente como um computador clássico que manipula símbolos seguindo regras lógicas. E do outro, a visão conexionista, que se inspira no cérebro e vê a mente como uma rede gigante de neurônios processando tudo ao mesmo tempo, de forma distribuída. E é aqui que a composicionalidade volta para ser a heroína da nossa história. Ao mostrar que a sintaxe guia a semântica, esses modelos formais que a gente viu podem servir de ponte entre esses dois mundos. Eles permitem que a gente pegue uma tarefa super complexa, tipo entender uma frase, e quebre em passinhos menores. E esses passinhos, quem sabe, são o tipo de coisa que uma rede neural conseguiria aprender a fazer. É um jeito de conectar o mundo lógico dos símbolos com o mundo meio caótico dos neurônios. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão para levar para casa. Se a nossa mente é de fato um tipo de computador, será que ela tem os mesmos limites de tudo que é computável, como Alan Turing definiu? Ou será que o cérebro humano é capaz de algo a mais, de uma hipercomputação, resolvendo problemas que as nossas máquinas nem sonham em resolver? A estrutura da linguagem pode ser a chave para entender isso, mas o mapa completo da mente ainda está sendo desenhado.